Repercussão muito grande, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, numa entrevista na Globo News, e ele falou sobre o envolvimento de Bolsonaro no golpe. Vê comigo. Não aderiu, Otávio. Se ele quisesse aderir a isso, eu digo e repito para todo mundo. Vamos supor que essa narrativa, porque eu sempre uso a expressão narrativa para essas 884 páginas, porque, a meu ver, elas são contaminadas pela falta de imparcialidade objetiva, tanto do ministro que a conduz, quanto dos investigadores a quem ele colocou. Imparcialidade objetiva, porque é público e notório. Mas todo mundo queria dar golpe, queria dar golpe e o Bolsonaro não aderiu. Estou dizendo todo mundo, espera um pouquinho. Muita gente. Sejam alguns. Ele nunca aderiu. Não aderiu nem a uma proposta de estado de defesa. Então por que ele não denunciou essas propostas que ele recebia? Veja, não era obrigação dele denunciar se aquilo ali não tivesse, de fato... Mas não tem uma obrigação ética, o senhor acha? Não, eu acho o seguinte, André, vamos lá. E aí eu posso usar essa tua pergunta em relação ao Freire Gomes e Batista Júnior, seguindo a narrativa que está ali colocada. De duas uma. Ou havia algo muito grave, e então os dois ministros já deveriam ter feito uma denúncia naquele... Comandantes. Os dois comandantes. Porque ainda estou na época que havia ministro da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Ainda estou entregando a idade aqui. Os dois comandantes de força, se vissem ali de fato uma ameaça real e concreta, teriam o dever jurídico de atuar. Ou, se não viram, se viram naquilo simplesmente uma elucubração acromática que não chegava a colocar em risco alguma coisa, não faziam nada, como de fato não fizeram. Lembrando que até agora não foi em cana nenhum ex-ministro, nem o da Defesa, nem o pessoal que estava no governo mesmo, né? E o Braga Neto, que era vice, candidato a vice com o Bolsonaro. Esse pessoal não foi em cana. Nós mostramos também os ministros do STF, André Mendonça e Alexandre de Moraes, discutindo. E o problema do 8 de janeiro. Discussão depois que André Mendonça questionou o papel do ministro da Justiça nos atos do 8 de janeiro. Lembrando para vocês que é uma situação muito estranha, né? Porque você tem 8 de janeiro. 8 de janeiro já é o outro governo, né? Já é outro governo, já é um outro ministro da Justiça, né? Já é um novo ministro da Defesa, que é o Zé Múcio, pernambucano Zé Múcio. Né? Inclusive o ministro da Justiça na época era o Dino. Então você tem 2022, 2023, que muita gente confunde. O pessoal confunde. Né? Você tem, acabou um governo, entrou outro. E foi exatamente nessa história, vai lá, não. Sim, o ministro da Justiça não era... Aliás, tanto o André Mendonça quanto o Alexandre de Moraes foram ministros da Justiça. O André Mendonça no governo Bolsonaro e o Alexandre de Moraes no governo Temer. Os dois passaram pelo cargo de ministro da Justiça. Solta no ar. O ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de ninguém. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Nós entrevistamos aqui semana passada o jornalista Magno Martins e o advogado criminalista José Siqueira Filho. E o interessante é que o Magno Martins disse assim,
eles vão fazer, feito fizeram com Lula. Vão levando, até que esgota tudo e aí condena e prende Bolsonaro. Se vão prender General Heleno, Braga Neto, aí é outra conversa, né? O que disse o jornalista Magno Martins aqui. Então leva, e aí pega e prende Bolsonaro. Aí você fala, mas é o quê? A lei? Não, é política. A questão é política. Porque, inclusive, se você quiser rever, você pode ter até raiva de mim, raiva do advogado que disse que era do PT. O advogado disse, não, eu sou do PT, votei em Lula. Mas eu não posso pegar e dizer que a lei é diferente, né? Então, é bem interessante esse trecho que nós colocamos aqui no ar, porque demonstra a posição do jornalista que cobre o Brasil e diz, vocês vão fazer, prende Bolsonaro. Beleza. E o advogado disse, olha, eu, na luz do direito, vou dizer aqui para você, não tem crimes no Brasil sem praticar. Só planejar não tem. Aliás, o advogado chegou a dizer que nem para esses coronéis e o general, né, que seriam inclusive da reserva, teria, pelo planejamento, algum crime praticado por eles. Pela lei brasileira. Porque muita gente pega pela lei americana, que tem um bocado de gente presa também na invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. A lei nos Estados Unidos, ela tem algumas coisas que são diferentes da nossa na questão de preparação de crime. E eu já falei aqui para vocês, por exemplo, se eu pegar, oferecer um dinheiro para um cara, né, para comprar, eu, policial, autoridade, para comprar alguma coisa ilícita, aí na hora que o cara vai lá, arruma e me dá, eu prendo, é flagrante forjado. Se ele conseguir provar, ele não praticou crime. No Brasil não vale flagrante forjado. A mesma coisa, por exemplo, se eu armar para o cara pegar uma propina. Eu armar para o sujeito pegar uma propina, não vale. No Brasil não vale. Mas é um absurdo, cara. Sim, mas é a lei brasileira. É a lei brasileira. Então, no Brasil, o crime, ele só é praticado quando ele realmente é praticado. A preparação, eu desisti, acabou, já era, não tem crime, né? Então isso é a lei.